Olá meninas, como prometido eu voltei pra contar como aconteceu algumas coisas, né? Eu vou tentar resumir bastante, né? Pra não ficar muito longo, né? Apesar de que daria pra ficar uma hora aqui falando e ainda não ia ter falado tudo. Mas enfim, eu vou tentar resumir. Primeiro eu vou gravar esse vídeo contando como foi a perda do bebê, né? Depois o próximo vídeo vai ser como foi a perda da minha mãe. Primeiro eu vou iniciar contando o que aconteceu esses dias, né? Depois eu conto como foi a perda do Lorenzo. No começo de setembro, lá pro dia 10, por aí, era pra ter descido pra mim. E não desceu, né? Eu tava desconfiada, já tinha feito um teste e deu negativo. Aí no dia que era pra descer, eu fiz um teste e deu positivo. Aí eu fiz o beta e deu positivo. Mas eu tava com muita dor, eu tava pressentindo, a gente conhece o nosso corpo, né? Aí passou uns dias, no dia do meu aniversário eu comecei com sangramento, né? Um sangue meio marrom, assim. Aí eu fui no médico na segunda-feira, me passou ultrassom. Aí a médica do ultrassom falou que eu tava com saco gestacional, mas que não tinha embrião, o saco tava irregular e que provavelmente iria sair sozinho, né? Mas que a médica queria decidir. Voltei na médica, ela falou que não tinha nada, passou o Tragestan, como se eu tivesse grávida ainda. E aí na quarta-feira voltou o sangramento, mais forte, sangue vivo. Aí eu fui no médico de novo, já fui chorando, né? Aí o médico falou que eu tinha perdido. Eu levei o ultrassom que eu tinha feito na segunda-feira. Ele falou que por esse ultrassom já dava pra perceber. A médica fez errado, né? Ela já devia ter falado pra você que você tinha perdido. Vou marcar por etagem pra você. Aí eu falei pra ele se era necessário fazer. Ele me passou um remédio que eu não achei. Aí naquele dia mesmo eu não precisei tomar nada. Saiu sozinha, era desse tamanho, assim, meio pequenininho, que eu tava de 4 semanas. Eu acho que não foi pra frente, né? Mas ao contrário do que a médica lá do ultrassom falou, eu acho que tinha embrião sim, porque dentro do saquinho tinha um negocinho preto. Então eu acho que era um embrião sim. Eu não sei, deve ter morrido, né? Mas tinha sim. Aí eu tenho comigo que tinha, né? Eu não levei pra análise, saiu em casa, né? Enfim, aí eu tive mais uma perda, né? Faz menos de um mês. E eu achava que era um presente de aniversário, mas não foi. No dia do meu aniversário eu já comecei a perder. Mas enfim, né? Eu não quero entrar muito nesses detalhes, não. Eu vou começar a contar, né? Como foi a perda do Lorenzo mesmo, porque como eu já acho que eu falei no vídeo passado que eu tava de quase 5 meses, né? Então é diferente, né? Uma gestação bem no início, apesar de que é lógico que eu fiquei triste também, mas o bebê já estava formado, o Lorenzo, né? Já estava todo formado, já ia fazer 5 meses. Aí, vamos lá. É, Foi dia 27 de setembro do ano passado. Eu comecei a perder líquido, né? Aí não parava de sair água, não parava de sair água. E eu não sabia, porque eu nunca tive filho. Aí eu liguei pra minha mãe, né? Tava viva ainda na época. Aí eu liguei pra ela corre pro hospital que a bolsa estourou. Aí eu fui pro hospital. Aí chegou lá, o médico falou que não ia dar pra fazer ultrassom naquele dia, que não sei o que, colocou um monte de empecilho. Eu fui pro SUS, né? Aí, porque o meu convênio era mais longe. Aí depois eu fui, falei com a minha mãe, aí a minha mãe pediu lá pro marido da minha prima me levar no convênio mesmo, né? Aí eu fui pro hospital do convênio, eles fizeram o ultrassom, aí falou que o bebê tava normal lá, né? Mas que o batimento dele tava acelerado, não sei o que, né? Aí fizeram um monte de exame, aí me internaram. Mas falaram que se eu tivesse febre ia ter que induzir o parto, já tinham falado desde o início. Aí eu passei o sábado,
Não, passei sábado não, me internei no sábado à tarde, quase à noite. Fui pro quarto, né? Aí no domingo, passei o domingo bem, tranquila. Aí quando foi à tarde já começou a me dar um calorão, assim, uma coisa estranha. Aí o médico, a enfermeira veio e mediu, eu tava com febre. Aí a médica veio conversar comigo, falou que ia ter que induzir o parto, porque a infecção tava generalizando, a infecção podia se espalhar, né? Ela ouviu o coração do neném, disse que estava acelerado, que já tinha passado a infecção para ele e que se eu não decidisse, podia ser que eu perdesse o bebê, perdesse o útero ainda, porque a infecção podia se generalizar. Aí eles falam mesmo meio que para induzir você a. Eles falam de uma forma para induzir você a concordar, né? Assim, eu não sei, hoje eu penso de outra forma, não sei se. Podia ser que eu agisse também da mesma forma, porque se não tem conhecimento nenhum, você não tem o que fazer. Aí eu peguei, né, e fui. E falei para eles induzirem o parto. Aí eles já começaram a induzir, colocaram o remédio, né, comprimido e nada, sentia nada. Começou a sair sangue, acho que só na segunda-feira. Aí segunda, terça, com remédio aí na terça-feira à noite, que eles resolveram colocar o soro, né? Que é aquele soro que é pra induzir o parto normal. Aí eles colocaram o soro em mim, passou umas 3 horas que tava o soro e nada, não sentia dor, não sentia nada. Aí eu falei, vou dormir, né? Aí quando foi mais ou menos 1 hora da manhã eu comecei a sentir dor. Aí foi a noite inteira, aquela agonia no dor. Mas uma dorzinha que incomodava, uma cólica um pouco mais forte. Aí eu peguei e toda vez quando vinha a cólica eu fazia força, queria que acabasse logo aquela agonia, porque na segunda-feira eu já sabia que o bebê tava sem vida, né? Aí comecei aquela agonia. Aí foi a noite inteira, a manhã inteira, só foi sair meio-dia, né? E eu e meu marido sozinhos lá, porque quando o bebê tá morto eles não estão nem aí pra você. Eu não sei nem se quando o bebê tá vivo eles ligam, né? Não assusta não, foi a Sura que, a minha gata que pulou de cima do guarda-roupa, que ela só fica lá em cima. Esse barulho que deu agora. Então aí foi só eu e meu esposo que tava no quarto, né? Ele me ajudou, ficou empurrando assim. Acho que se não fosse ele, tinha demorado mais ainda, né? Aí fiz a curetagem, aí eu voltei pro quarto, né? Aí quando eu voltei pro quarto, tinha uma senhora que entrou também logo depois de mim, que tinha feito acho que uma cirurgia lá de bexiga, mas no outro dia ela foi embora, né? Aí depois, no outro dia mesmo, já veio uma outra pessoa, porque o quarto era 2 camas, né? Não era um quarto individual igual estava quando foi pra sair o bebê, né? Aí depois veio uma que tava com gravidez ectópica, né? Mas parou de desenvolver, eles mandaram ele embora. Acho que também. Acho que essa nem chegou a dormir lá. Ela veio, fez os exames, o médico viu que parou de desenvolver e mandou ela embora. Depois, eu acho que ficou mais alguém lá no quarto, mas eu não me lembro direito, né? Aí, a gente ficou lá e eu achando que depois da curetagem eles iam me mandar logo embora e não mandava, aquela agonia. Eu fiquei 14 dias internada com a infecção. Aí depois eu já tava agoniada, já tava enlouquecida naquele hospital. Nossa, um dia parece uma semana. Aí eles me liberaram e depois, assim, eu perdi meu bebê, eu perdi meu chão, perdi meu psicológico. E nessa época foi a minha mãe que me ajudou muito, porque, assim, marido, pelo menos o meu marido, ele fala que entende, mas ele não entende, né? Homem é diferente, né? Sente diferente. Eu nunca vi o meu marido chorar, sabe? Depois que a gente saiu do hospital por causa da perda do bebê, eu nunca vi. Ele fala que ele tem que ser forte, porque se ele desabar também,
o que vai ser de nós, né? Mas, sei lá, eu acho que homem geralmente é mais frio, né? A gente que é mulher que a gente sente um pouco mais, né? E eu fiquei numa depressão, fiquei desacreditada de Deus, fiquei revoltada com Deus. Minha mãe ficava louca comigo porque eu ficava falando que tem tanta gente ruim no mundo e Deus fazia isso comigo. Assim, depois eu passei com a psicóloga e ela falava que era normal eu ficar me perguntando isso, porque é nessa hora que a gente começa a criar nossa própria fé, né? Porque até então eu tinha uma fé que não era minha, era dos outros, que falavam, ah, você tem que acreditar nisso. A igreja falava, você tem que acreditar nisso. Mas depois de todo sofrimento, agora eu tenho a minha fé, a minha crença, né? Que é totalmente diferente do que as pessoas ficavam fazendo eu acreditar, a igreja fazia eu acreditar. Hoje eu posso ir na igreja que me dá na cabeça, porque não é a igreja que faz que me que faz o meu caráter, é as minhas atitudes, né? Porque tem muita gente que vai na igreja, mas é ruim, não adianta nada, né? Tá na igreja. Então, aí, passar dos dias foi pior, né? Na primeira semana eu fiquei bem, parecia que nada tinha acontecido, às vezes eu chorava, mas era normal. Mas depois, com o passar dos dias da semana, vai ficando pior, pior, pior. Depois eu fui ficando. Tem aquele momento do impacto que eu não sentia nada. Depois eu fiquei me revoltada. Depois foi acalmando, acalmando. Até que eu perdi minha mãe. Mas aí depois eu só vou contar da perda da minha mãe no próximo vídeo, tá? Porque senão vai ficar muito longo. Sei que a perda do Lorenzo foi uma coisa muito triste, né? Porque foi um filho muito esperado. Eu fiquei um ano antes tentando. Foi um filho muito esperado, né? Apesar de que eu queria que fosse menina, né? Mas ele foi uma criança muito esperada, muito desejada. E eu sei que hoje ele tá lá no céu, cuidando da avó dele, né? Virou um anjinho e do mesmo jeito que ele veio na minha vida no momento que eu não esperava, ele foi também no momento que eu não esperava, né? Mas eu sei que ele deve estar bem, né? Num lugar bom, porque ele era um anjinho, ele era um ser sem maldade nenhuma. Então é isso, a minha perda foi dessa maneira. Eu posso ter esquecido uma outra coisa, porque já faz mais de um ano. A gente esquece mesmo com o tempo, né? A gente esquece dos detalhes, né? Às vezes um detalhe faz toda a diferença, mas a gente acaba esquecendo mesmo. Então é isso que eu tinha pra contar pra vocês hoje, meninas. No próximo vídeo eu conto da morte da minha mãe e vamos ver, né? Se eu tenho mais alguma novidade pra contar, mas eu acho que não. Porque por enquanto eu parei de ser tentante, uma coisa pro futuro. Eu não tô pensando mais nisso agora, eu não tô focada nisso, porque é uma coisa que me dói. Quando tá causando dor, é melhor tirar o foco, né? Então eu tirei o foco disso. Por mais dolorido que seja também, porque é difícil a gente tomar essa decisão de não querer. Porque o instinto e a vontade é muito forte, mas tá me fazendo mal. Então eu decidi parar um pouco, né? Pensar em outras coisas, tirar o foco. Então tá bom, meninas. Beijos e até o próximo.